Ele é um dos juristas mais respeitados do Brasil em matéria de direito penal e reconhecido pelo trabalho em prol da educação jurídica no país. Atuou durante 26 anos no Ministério Público do Estado de São Paulo, até se aposentar como procurador de justiça em 1988. Teve papel significativo em importantes trabalhos realizados para o Ministério da Justiça, Prefeitura de São Paulo, Câmara dos Deputados, além do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Estamos falando do professor Damásio de Jesus, que é o convidado de hoje do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Fernando Capês. Doutor honoris causa em Direito pela Universidade de Estudos de Salerno, na Itália, o professor Damásio é autor de mais de 20 livros. Com vasto reconhecimento internacional, atuou como representante brasileiro em diversas sessões organizadas pela ONU. Entre elas, a prevenção ao crime, o controle de porte e uso de armas de fogo, os crimes de corrupção nas transações comerciais internacionais, entre outros. O professor Damásio foi o idealizador e fundador do Damásio Educacional, instituição tradicional na área do direito que atua no país há 44 anos. Atualmente possui mais de 50 mil alunos em cursos de graduação, pós-graduação, além de preparatórios para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil e para as carreiras públicas. O Damásio faz parte da DeVry Education Group Inc., um grupo de ensino dos Estados Unidos com mais de 80 anos de história em educação e que está presente em 40 países. É uma honra muito grande para a Assembleia Legislativa de São Paulo, o segundo maior parlamento da América Latina, e mais especificamente para a TV Alesp, a TV Assembleia, receber hoje um dos mais importantes juristas do país. Há mais de 40 anos, o principal nome do direito penal em nosso país. Autor de vários livros e fundador do curso Damásio de Jesus, o primeiro curso, na época, uma grande e importante inovação, preparatório para concursos jurídicos, principalmente, na época, na área da magistratura e do Ministério Público. Referência em todo o país. Hoje existem vários cursos, mas o professor Damásio foi o grande pioneiro. Inspirou várias gerações, vários juízes, promotores, teve entre seus professores, inclusive ministros do Supremo Tribunal Federal. E hoje vai conversar conosco, vai falar sobre direito, atualidades, mas principalmente sobre a sua trajetória, sobre a sua vida. Talvez essa seja sua maior lição. Professor Damásio, um enorme prazer como seu ex-aluno e depois a seu convite, como professor do seu curso, recebê-lo aqui para conversar conosco. Aliás, a respeito disso, eu tenho que contar algo que me agrada muito. E é sempre importante falar do começo que nós tivemos. Olha, Capês, nós dois, se me permite chamá-lo por favor, pelo primeiro meu professor. nome, nós dois somos muito valentes e sempre lutamos contra a adversidade e a dificuldade. Porque as pessoas nesse mundo que querem fazer alguma coisa, elas encontram empecilhos, e você os conhece muito bem. Capês foi meu aluno, e lembro-me dele muito bem na sala de aula, fazendo anotações. E anos depois de eu ter fundado o primeiro curso de preparação de candidatos à magistratura e ao Ministério Público, eu recebi uma notícia dada por um amigo nosso, Cássio Juvenal Faria, que é procurador de justiça e um grande mestre. Damásio, tem um rapaz que mandou para você um recado. Eu já não gostei muito desse recado. Não é? O Cássio fala, é o seguinte, Damásio, ele foi aluno aqui, passou em primeiro lugar no concurso da promotoria, mandou um recado. Damásio, ele disse que é hoje um bom professor, que leciona nas redondezas e que a aula dele é um sucesso.
e que mandou uma mensagem para mim, no sentido de ordem, que eu devia contratá-lo. Ô Cássio, mas que sujeito atrevido, Cássio. Que menino. Olha, uma época em que havia Nelson Hungria, Magalhães Noronha, Frederico Marques, Basileu Garcia, como grandes professores, tem alguém que acabou de ingressar no Ministério Público e já quer começar como professor do curso do Damásio. Olha, Cássio, vamos fazer o seguinte. Mês de julho, que se aproxima, haverá umas aulas extras, sem grande importância. Vamos dar para esse menino para não ver o que acontece. Olha, cabeça, você começou a dar aula sem eu ser apresentado por você, porque o tempo era exíguo e foi um sucesso. Cabeça, eu vou dizer, você é louco, mas eu muito mais ainda em contratá-lo de repente, para 15 dias, para 2 semanas. Você vai dar algumas aulas e vamos ver o que aconteceu. Capaz, eu não sei descrever exatamente como foi tudo aquilo, mas foi um sucesso extraordinário. E sei que hoje você é um professor de direito penal, querendo pode ser de outras disciplinas também, um dos melhores do Brasil. E foi um dos melhores professores de penal que eu tive. E hoje, além de um grande professor, você é um showman. Quer dizer, não alcanço você. Você já me superou há muito tempo. Você faz os alunos entenderem de uma maneira bem diferente. Os seus exemplos, alguns são muito engraçados, alguns em que você coloca na história uma das pessoas da sua vida, um parente da sua vida. Minha sogra, né? A sua sogra, né? Eu me lembro e me diverti muito com essa história. E hoje além de um prazer, é um dia muito especial para mim. É vir à Assembleia Legislativa do grande Estado brasileiro, São Paulo, em que você é o presidente. E ser convocado por você é uma ordem. Deve ser um estrito cumprimento de dever legal. Aquilo que você pede para mim é feito. É um amigo, além de um grande professor. E acredito que eternamente nós seremos amigos. Agora, você quer saber alguma coisa a respeito da minha vida? Ontem, alguém disse assim, a sua vida é um retrato de alguém que disse que só os audazes, somente aqueles que enfrentam a adversidade quando ela existe, a dificuldade, é que conseguem vencer. Então eu consigo me perguntar, que levou o menino Damásio, lá do interior de Marília, a ingressar no Ministério Público, escrever livros, fundar uma faculdade. Eu já tinha o curso preparatório quando fundei a faculdade. E alguém, um desembargador, me disse, você, Damásio, está dando um tiro no pé. Por quê, desembargador? Porque você já tem esse curso há muito tempo e funcionando muito bem. Agora você abre uma faculdade com pretensão de alterar a maneira de ensinar que já estava na sua vida há muito tempo, fadada a ser alterada. Se você entende que aluno formado em sua escola tem condições de entrar no MP e na magistratura, se você está preparando para esse concurso, é um chute no pé ou é um tiro no pé. Você está colocando a faculdade contra o curso e o curso contra a faculdade. O seu aluno, pelo que você está me dizendo,
não precisa entrar na escola preparatória para ser submetido a uma prova que é a das mais difíceis do Brasil. Mas eu devia alguma coisa que devia ser saudado. É que fui também professor de Direito Penal no interior durante muitos anos e percebia que aquela maneira de ensinar Direito Penal não era apropriada ainda e devia ser alterada. E como alterar, se não sendo o mandante de uma faculdade de Direito? Então, note que hoje não temos a faculdade de Direito funcionando há mais de 20 anos. Uns 15 anos nós temos. E já colocamos na magistratura e no Ministério Público de São Paulo alguns candidatos. E note, hoje você é meu professor, de maneira que é uma satisfação muito grande estar aqui na presença de você, na Assembleia de São Paulo, conversando sobre esses assuntos em que nós dois realmente somos loucos. Louco eu em convidá-lo pela primeira vez para E eu também, quando saí lá de Marília e comecei a faculdade de Direito. Eu também, aqui em São Paulo, quando fundei um curso preparatório. Louco ainda outra vez, como hoje eu sou chanceler da Educacional Damásio, que é uma escola de direito das mais famosas no Brasil. E por que, Capês, eu digo que você é também louco? Em primeiro lugar, por adotar as minhas teses. Olha, Capês, sem dúvida, quem me mandou, quem aconselhou a dizer, na época em que havia Magalhães Noronha, Nelson Gria, Heleno Cláudio Fragoso e Basileu Garcia aqui, dizer que a culpabilidade não é elemento do crime? Quem? Foi uma época muito difícil, porque o meu livro transformou-se numa rebelião contra as lições desses mestres, que eram os únicos e melhores do Brasil. E, de repente, aparece um menininho que veio lá do tempo de Marília, do lado de Marília e de Bauru, está dizendo, com opinião trocada por um grande professor também, que é o Dotti, de Curitiba, a respeito que não é nada disso. Há milhares de anos é que estão dizendo que a culpabilidade integra o crime. Agora tem um menininho aí do interior que está dizendo que a culpabilidade não é elemento do crime. E você também adotou essa mesma posição minha. Então, eu acredito que é uma parcela de loucura que você herdou de mim e alguma coisa é própria sua. Vocês estão acompanhando aqui o professor Damásio de Jesus numa sessão do Supremo Tribunal Federal. Ele foi lá assistir essa sessão, por algum motivo, representando o Ministério Público, e o então ministro do Supremo Tribunal Federal, Moreira Alves, interrompeu a sessão do Supremo Tribunal Federal para dizer em público: aqui está o professor Damásio de Jesus, autor do livro de Direito Penal que fica na minha cabeceira, e é o livro que eu uso para citar e respaldar as minhas decisões. O professor Damásio, nos anos 70, montou um curso preparatório para concursos. Começou com 2 alunos. Um deles atrasava o pagamento da mensalidade. Ele vai contar isso daqui a pouco. Em pouco tempo, com muito esforço e dedicação, tornou-se um referencial. Pessoas do Brasil inteiro se dirigiam à Rua da Glória, passavam a noite sentados em cadeira de praia e cobertor, aguardando a abertura para fazer a sua matrícula. Alguns dos maiores professores do país
ministraram e ministram aula nos seus cursos. E depois de já ser um sucesso renomado, uma unanimidade, ele se aventurou, se me permite usar a expressão, a montar uma faculdade. Mesmo sabendo que aquilo seria deficitário, que lhe daria prejuízos econômicos, mas ele quis fixar esse legado. Hoje, as faculdades Damásio de Jesus, a Faculdade de Direito Damásio de Jesus, ao lado da USP e da PUC, é considerada a melhor faculdade de Direito de São Paulo, uma das melhores do Brasil, com um dos maiores índices de aprovação na OAB e também em cursos preparatórios. E ele está dizendo que lançou nos anos 70 o seu primeiro curso de Direito Penal, parte geral. E ali ele trouxe uma teoria nova sobre a definição do crime, contrariando tudo o que se diz, fazendo as pessoas pensarem. Essa é a sua marca. A coragem, a inovação, a dedicação e prestigiar as pessoas. Fez de vários alunos futuros colegas. Não há exemplo maior do que esse. É esta pessoa que eu quero que você conheça. Todas as dificuldades que ela enfrentou e aonde ela chegou. Professor Damásio, me fala da sua infância, daqueles momentos iniciais, dos cuidados dos seus pais com a educação, superando dificuldades com uma disciplina rígida. Como foi a sua fase inicial de jovem adolescente? Você ficará decepcionado, porque os meus pais só sabiam assinar e escrever alguma coisa. Mas a minha mãe, que tinha um gênio bem difícil, me forçava a ser um homem diferente. Foi ela que me matriculou. Naquele tempo, eram 4 anos de um cursinho inicial que se tinha lá em Marília. Meu pai era bem diferente. De maneira que, às vezes, e vou te contar algo sobre o que eu nunca falei, eu me surpreendo minha mãe. E outras vezes me surpreendo meu pai. Meu pai era muito calmo, falava bem baixinho. E eu tenho esse costume também de, pelo menos, querer ser educado. Às vezes, então, eu me surpreendo falando muito baixinho, muito educadamente. Outras vezes, não. Me surpreendo minha mãe. Se eu me surpreendo meu pai e cesso aquele comportamento, nada de mal está acontecendo ou aconteceu. Porque ele era calmo e incapaz de ofender alguém. Mas, de vez em quando, eu também me surpreendo agindo como minha mãe, que era brava, estourava, não é? De modo que eu sou obrigado a me comportar no médio. Perfeito. Um pouco de lado, de cá, um pouco de lado, de lá. Mas meus pais trabalhavam num local que existe ainda em Marília, que se chama Buracão. Sabe o que eles faziam lá? Cantavam algodão. Os seus pais? Meus pais. E eu soube por intermédio de minhas tias que certo dia, trabalhando, eles catando algodão, a minha mãe parou e chamou meu pai e disse: Antônio, nosso filho não vai ser homem de sol. E a partir daquela data e antes, eles passaram a trabalhar para ter alguma coisa para me colocar um futuro, num perspectiva de futuro que fosse diferente daquele que eles tinham. E de maneira que eu soube disso quando eu era muito moleque. E fiz o que eu pude para que minha mãe cumprisse a tarefa e a missão que elas deram aos meus pais. Então foi assim que eu fui para Direito, em Bauru, e foi assim que eu, como promotor, que passei também no concurso, e eu não sei de onde vem a vontade de fazer tudo isso.
não sei de onde veio a força, a intenção, a vontade de quebrar e superar tudo aquilo que me apareceu já na vida e que tive que superar, suplantar. Acredito que seja a humildade que era do meu pai, e acredito que era a força de vontade que era da minha mãe. De modo que, quando paro e relembro um passado que não é tão distante, eu me pergunto, ô Damásio, de onde veio a vontade de você sair do Brasil representando a nossa nação e ir a Viena discutir direito penal com os maiores professores do mundo em inglês? E o que é muito bom, todos eles entendendo. Tenho ainda a pretensão de um dia nós fazermos uma palestra conjunta, cada um contando a sua história. Porque a minha neta me disse o seguinte, que você, quando leciona, usa até palavras que eu uso na minha, que você termina as minhas sentenças, as minhas palavras, e que de vez em quando, avô, o senhor também termina a sua palestra com ideias do professor que o senhor tanto admira. Olha, gente, vocês estão olhando uma coisa? O professor Damásio está dando um grande exemplo de vida. Seus pais, trabalhadores, humildes, trabalhando na atividade de catar algodão, como catadores de algodão, quiseram dar ao filho uma perspectiva, mas ele fez o seu papel, ele fez o seu caminho. Estudando lá no colégio, conseguiu passar a Faculdade de Direito de Bauru, ainda é, e na época era uma das melhores faculdades de direito do país. Os professores são todos hoje autores consagrados. Frederico Marques. José Frederico Marques, grandes professores que estavam alguns dos maiores juristas do país. E ele conseguiu, pelo mérito próprio, fazer a faculdade de direito. Qual era a dificuldade sua de ir à faculdade diariamente? Provavelmente ainda ter que trabalhar, estudar, se superar. Como é que foi esses 5 anos? E depois, como é que foi a preparação para o concurso para o Ministério Público? Olha, aquele tempo eu não tinha cursinho. Então eu estudei sozinho. O Damásio teve que dar aula para o Damásio. Damásio dava. Veja bem, Cabeça, você depois de algum tempo de lecionar, você percebe que alguma coisa que todos os autores dizem, e você é obrigado a dizer também, não está bem certa. Algumas verdades você apresenta à classe e você percebe que o aluno está querendo conversar com o outro, está querendo dizer alguma coisa. Agora, note que naquele tempo nós não deixávamos o aluno conversar. Está atrapalhando a minha aula. Não é verdade isso. Era possível que o aluno estivesse tão interessado pelo tema que queria participar também. Mas o professor, não, estamos atrapalhando. E às vezes você punha para fora alunos que não mereciam. Agora, eu notei, depois de começar a lecionar, que eu fui convidado pelo Frederico Marques, que era um nome na sua fase, também de processo penal e direito penal. Eu fui ouvinte, mas ouvinte de verdade, do Frederico Marques, na Faculdade de Bauru. Ele dava aula e eu ouvia. E depois eu transmitia isso para outros alunos. Fui percebendo que em determinados assuntos havia opiniões que não pegavam bem. Sabe o que acontece? Falta de coragem para dizer em determinado momento que aquilo deve ser repensado, meditado depois. E essa ideia de a culpabilidade não estar no crime
me parece, já parecia. Hoje, tão claro. Claro que não está, mas as pessoas continuam dizendo, e nós somos... Você sabia que não somos mais minoria no Brasil? A maior parte dos autores de direito penal do Brasil estão entendendo que a culpabilidade não é mais elemento do crime. E essa ideia já chegou à Espanha, eles entendendo também que culpabilidade é um juízo de valor que não está no crime. E note, Campês, dizem que o crime é um fato típico. Há algum erro aí? Não, porque o crime pode ser típico ou atípico. O crime pode ser, o fato pode ser lícito ou ilícito, jurídico ou antijurídico. Depois chegamos no terceiro, talvez sim ou não, elemento da culpabilidade. O fato é culpado? Não. O fato pode ser culpável, objeto de culpabilidade? Não. Então, o fato, ele foi cometido pelo homem. O homem pode ser culpado ou inocente, mas não o fato. Porque como eu posso dizer, ensinar alguém hoje que o crime é composto de fato típico, ilicitude e culpabilidade. Então o fato se liga à culpabilidade? Não. Eu creio que a culpabilidade é um juízo de valor que se faz pelo juiz a respeito de um homem que cometeu um fato típico e antijurídico. É uma ideia que surgiu aqui em São Paulo e DOT em Curitiba, que está chegando à Espanha. Que coisa, e creio perfeitamente que será superada num futuro muito grande. Porque eu me lembro que um professor do Norte certa vez disse a respeito disso: Damásio, acredito que a sua ideia, somente daqui a 200, 300 anos, é que sendo adotada, vão dizer, isso aí surgiu com Damásio e DOT lá por volta de 1970. 76. 76, por aí. Então, a minha vida tem sido, até agora, uma luta. É uma guerra total contra determinadas coisas que aparecem e outras que certamente vão aparecer. Nós sabemos perfeitamente que a mudança de ideia em qualquer ramo do direito, ela é ultrapassada depois de 100, 200, 300 anos. Nós não temos tempo para aguardar que aconteça isso. Professor, eu vou, muita empolgação, estou me dirigindo aqui ao nosso telespectador. Vocês estão acompanhando? Professor Damásio de Jesus, filho de dois humildes trabalhadores, catadores de algodão, que acreditaram que aquele menino poderia se transformar num grande jurista, num grande promotor. Acreditaram no que parecia impossível, mas acreditaram, tornaram o que era impossível, possível. Esse menino se tornou um jovem valoroso que estudou, entrou na faculdade de Direito, no meio de tantos outros alunos, se destacou, foi convidado pelo maior processualista da época, professor José Frederico Marques, para assistir aula como ouvinte. Com o seu esforço próprio, ele não falou aqui, mas eu vou perguntar, tapeava a fome tomando um copo de água, com água, não parava de estudar, vencia as noites, as madrugadas, passou num concurso, e aí ele me chamou de atrevido, e eu sou mesmo, porque ele é meu ídolo, né? O meu grande paradigma, professor Damásio. Onde eu cheguei, eu devo tudo a ele, porque ele me mostrou sistematização de como estudar, como buscar, como acreditar. E este promotor começou a dar aula de direito penal e resolveu escrever sobre direito penal. E escreveu um curso. Você que não é da área do direito, vou só te explicar mais ou menos.
Todos os penalistas do mundo inteiro, desde o século XIX, sempre disseram: o crime é formado por 3 elementos. É fato típico, é antijurídico e é culpável. Aqui no Brasil, os grandes penalistas históricos, os maiores de todos os tempos, também entendiam: crime é fato típico, antijurídico e culpável. Este jovem promotor, professor, lança um livro dizendo: não. O crime não tem 3 elementos. Crime não é fato típico, antijurídico e culpável. Crime é só fato típico e antijurídico. Porque quem é culpado não é o crime. Quem é culpado é o autor do crime. Uma ideia clara. Bom, virou um rebuliço, foi atacado, porque pensou diferente. E hoje, o que muitos penalistas brasileiros diziam: isso é uma vergonha, o mundo inteiro está falando o contrário, a gente vai falar isso aqui. Hoje, na Espanha, um grande centro do direito já começa a repercutir esta ideia. Da onde surtir essa coragem toda para inovar, para escrever? Como é que surgiu isso? Escrevi um artigo sobre isso. De onde vem essa coragem? Eu acredito que essa coragem que nós dois temos hoje aparece por intermédio daquelas coisas que acontecem para a gente. Aquelas coisas que nós entendemos que são corretas, você vai vendo ao lado delas outras, grandes ou pequenas, que também devem ser por nós adotadas. E isso vai criando em você, em quem advoga esse modo de vida, uma coragem grande de enfrentar as coisas ruins que normalmente aparecem. Mas é preciso ter uma vontade diferente. Quer dizer, se você adota direito penal como uma matéria que deve ser seguida por você, e direito penal não era, no início, a minha matéria preferida. Na faculdade, desde o 2º ano, eu queria ser juiz de direito. Tanto que no hotel, há pouco tempo, deixou de ter esse nome, Hotel Tapajós, aqui em Bauru, eu escrevi num guarda-roupa de madeira, que há pouco tempo foi comprado pela minha filha, para fazer aquilo que ela disse que será um museu. Escrevi uma frase: serei juiz. Só que, no 5º ano, aqui em São Paulo, entrou em vigor uma lei estadual exigindo para concurso da magistratura 2 anos de exercício como advogado. E agora? Teria que esperar 2 anos. E 2 professores meus, de nome você conhece, Tourinho Filho e... não me lembro o segundo, Silvio Marques Júnior. Disseram: Damásio, entra no MP, não exige 2 anos, e você pode ficar lá 2 anos no Ministério Público, depois presta o 3 anos ou quanto exigirem, e você passa para a magistratura. E eu fiquei no Ministério Público 25 anos, mais alguma coisinha lá, 26, e uma carreira maravilhosa que eu recomendo também. E o seguinte, nunca tive vontade de ser juiz. Me adaptei tanto ao Ministério Público que não pretendi ser juiz. Posso dizer para você também que as dificuldades durante os 5 anos de faculdade de Direito foram muito grandes. E realmente, eu me lembro que nos finais de semana não havia alimentação. No Hotel Tapajós não tinha nem janta e nem almoço. Eu me lembro de que eu tomava água para não sentir fome. Foi uma das coisas que talvez sejam a força de lutar pela vida de hoje.
E acredito que não vai parar. Quer dizer, estou pronto para continuar a escrever. Atualmente eu tomo conta dos meus livros, que não são poucos, e também de escrever alguns artigos, para não perder o jeito. Professor, o senhor começou a dar as aulas de Direito Penal, escreveu o seu curso de Direito Penal. Quando é que o senhor percebeu que já tinha se tornado um jurista de renome nacional? Isso foi acontecendo? É difícil, porque eu percebi que eu era alguém quando recebi ou tive que enfrentar determinados fatos. Quando você nota que tem alguém muito preocupado com você e que procura no seu livro alguma dificuldade, alguma coisinha para escrever um artigo falando mal daquilo, quer dizer, está perturbando. Está incomodando. Está incomodando alguém que estava muito sossegado. Então vamos acabar com ele. Ele está querendo ser o melhor ou um dos melhores. Nós não podemos deixar que ele adquira esse tamanho. Então vamos inventar alguma coisa, se for o caso, para ele descer um pouquinho, para não ter tanta petulância. Então eu notei isso quando eu tive dificuldade em algumas faculdades e universidades para fazer conferência. Não, aqui ele não vai, ele não entra aqui não. Quer dizer, por quê? Todo mundo faz faculdade e profere conferências lá. Eles estão querendo me boicotar. Por quê? Então eu sou bom. Se eu fosse um sujeito ruim, péssimo professor, péssimo conferencista, não haveria essa dificuldade. Notem o seguinte, se eu fosse ruim e eles deixassem eu fazer conferência em certas faculdades, eu desceria mais ainda. Eles não querem que ele faça conferência aqui, por quê? Fazendo conferência aqui, eles vão comparar a qualidade dele com a minha. Então não deixa. É uma das maneiras que você percebe que você ficou diferente. Mas é nesse instante necessário que você junte todas as verdades, todas as forças e lute para não acontecer mais isso. Eu me lembro que um professor de São Paulo dizia o seguinte: Damásio, por que tanto livro? Como é que você escreve tanto? Você devia fazer o seguinte, guardar esse dinheiro de algum livro para o futuro. Eu disse a ele, não, para o futuro eu vou escrever mais alguns livros, né? E realmente fiz isso. Não é fácil. Você que é professor universitário deve ter notado que não é fácil escrever. Sempre tem alguém que não gosta. Isso é muito normal vão criticar, que aconteça, né? Porque ele deseja alguma coisa. É aquele elemento subjetivo do injusto. Além de criticar, ele quer um segundo resultado, que é diminuir a sua qualidade. Quer dizer, o senhor, então, quando começou a incomodar e começou a se prejudicado, boicotado, falou, acho que já estou chegando num ponto importante. Então, não pare de escrever, não pare de pensar diferente. Eu me lembro, eu estava na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, quando no 4º ano chega às minhas mãos o curso de Direito Penal, volume 1, Damásio de Jesus. Comecei a ler, estou entendendo tudo. Está fácil, sistematizado e profundo ao mesmo tempo. Como é que alguém pode escrever de maneira simples e tão profunda? Né? E aí eu vi uma frase do Renato Alessi, que da simplicidade advém do conhecimento profundo. O conhecimento profundo advém justamente da simplicidade. Quem consegue explicar com simplicidade é porque detém o conhecimento profundo. Exato. E eu queria que o senhor falasse um pouco da sua rotina para esse jovem que está nos assistindo
E muitas vezes não é nem da área do direito. Como é que o senhor dividiu o seu tempo? O senhor foi um grande promotor. As pessoas não sabem, o senhor sistematizou o setor de recursos extraordinários do Ministério Público. O MP, Ministério Público Estadual de São Paulo, não perdia um recurso extraordinário, uma tese perante o Supremo Tribunal Federal. Foi um grande promotor. Escrevia vários livros. Como é que o senhor dividiu o seu tempo? Lazer, trabalho, estudo, fim de semana? Eu posso explicar para você como não ser. Quer dizer, você me pede que explique como ser. Eu vou dizer para você como não ser. No curso preparatório, há muitos anos, um aluno me procura que não estava rendendo o estudo dele. Sentou, eu perguntei para ele, que hora as suas aulas terminam? 11h30, meio-dia. E você faz o que depois do meio-dia? Bom, eu almoço e depois? Depois eu vou dormir, doutor. Falei, que hora que você começa a dormir? 1h da tarde, mais ou menos, professor. Até que hora você dorme? 5h30, 6 horas eu durmo. Bem. Falei, querido, e você me disse que não rende o seu estudo. Que estudo? Então, eu puxei a orelha dele. Foi uma única vez na vida que eu me atrevi a puxar a orelha de um aluno. Porque eu dizia para ele, e depois das 6? Aí, doutor, eu tomo um banho, assisto um jornal, eu vou dormir, porque ninguém é de ferro, professor. Então, não tem jeito. Não é assim que pode ir em qualquer lugar. Você tem que se apaixonar pela coisa. Se for um livro, você não pode começar o livro de repente. Tem que ficar amadurecendo a obra na sua cabeça. Não pode. Pensa assim, imputação objetiva. Você sabe que imputação objetiva não entrou no Brasil, não é? Pois é. Não entrou. E sabe por quê? Acredito que ninguém entendeu o que se entende por imputação objetiva. Ele vai perguntar isso para o senhor. Certa vez, o professor de Porto Alegre, que é o César Roberto Bittencourt, perguntou ao maior jurista do mundo naquela época, que era Paulo Roxin. O Roxin. Professor Roxin, qual é a aceitação da teoria da imputação objetiva na Espanha e na Alemanha? Eu sabia qual o dolo do meu amigo Roberto Bittencourt. Ele esperava que Roxin dissesse, não, tem uns 20%, 10%. Ele falou, 90% adotam a teoria da imputação objetiva. De maneira que não é o momento ainda para entrar, mas deve entrar, porque a imputação objetiva explica a questão do dolo, da culpa, das infrações, de uma maneira tão clara, tão fácil, que algum dia vai entrar de maneira objetiva também no Brasil. Professor, o senhor lança nos anos 70 o seu curso de Direito Penal, revolucionando o conceito de crime, tirando a culpabilidade como seu elemento. O crime não é culpado de nada, quem é culpado é o seu autor. O senhor monta o seu curso que começa com 2 alunos, eu vi aqui que está com mais de 50 mil alunos. Muito bem. Sim. Cria uma faculdade de Direito que disseram que era uma loucura quando o senhor criou. E hoje é uma referência, uma das melhores faculdades de Direito. Na virada do milênio, em 2000... Estou assustado. Estou assustadíssimo. Por quê? Porque, olha, a tecnologia está revolucionando o mundo e fazendo com que o direito penal seja uma continha tão sem importância que qualquer criança pode resolver. Nós temos um professor aqui em São Paulo, ele é da faculdade
técnica de alguma coisa. Ele escreveu um livro que se chama O Mundo Daqui a Alguns Anos. Ele diz o seguinte, que em 2038, que está chegando aqui, o mundo vai ser tão diferente por causa da tecnologia, é que as coisas que hoje nós falamos em direito penal, por exemplo, são coisas tão tolas diante da realidade do mundo que está se aproximando, que nós vamos ter que fazer outro direito penal, que esse não serve mais. E é uma verdade, porque há dois autores americanos que escreveram um livro chamado Armadilha da Globalização, em que eles dizem que para subir cimento, tijolos, de um edifício que terá 10 andares, antigamente, por volta de 20, 30, 40, havia necessidade de 30 empregados. Hoje são necessários somente 3 para o maior arranha-céu do mundo, por causa da tecnologia. E note bem que aqui em São Paulo, no extinto Tribunal de Alçada Criminal, foi na década de 70 que começaram a impor o sistema da computadora, etc. Acredito que agora, nem agora, ele se tornou presente. Mas acredito que o direito já será algo totalmente diferente. Você veja bem, Cabeça, que as coisas que o direito cria hoje não funcionam. Note as medidas impostas aos maridos, parentes, que cometem abuso contra a mulher. O juiz, decidindo, ele impõe uma medida protetora. O marido não pode se aproximar mais do que 200 metros da esposa. Isso funciona, isso como funciona quando o nosso governador ele está reduzindo o número de policiais no estado de São Paulo. Então, há uma medida imposta vagamente, sem qualquer utilidade. Então, o direito de hoje, eu às vezes acho que é tolo. Quer dizer, o juiz que impõe uma medida, o marido não pode se aproximar 200 metros da esposa. Qual é a pena que ele impõe? E quem é que vai verificar? Não há contingente policial para verificar isso. Então, logo, essas medidas não serão impostas, mas há necessidade de que se surja um outro direito penal que realmente proteja a mulher. Há necessidade, então, e focando especialmente o direito brasileiro, que se faça alguma coisa, que não se faz, infelizmente. É preciso que nós pensemos. Eu me lembro que sempre pensei o seguinte: se eu encontrar o meu diretor da faculdade de Direito na mesa, sentado, está ótimo. Eu não quero ver o meu diretor com milhares de processos em cima da mesa e papéis. Mas não quero também que ele não pense e não medite. O homem hoje, ele se esquece muito de meditar. Só pensa em coisas materiais, somente quer ter poder para com ele impor a outra classe as coisas mais difíceis da vida, esquecendo da meditação. No rancho à beira do Tietê, que eu tinha há pouco tempo, eu criei um banco à beira do rio, chamava o Banco da Meditação. E anotava coisas que eu devia pensar aqui,
a respeito daquilo. O homem não faz mais isso. Ele manda alguém pensar por ele, mas ele mesmo não pensa. Nós precisamos pensar. E a minha vida é cheia de pensamentos. Porque não se pode fazer alguma coisa sem pensar. Primeiro você tem que meditar, verificar. Deve ter uma forma de pensar aquilo, sem antes agir. Só haja depois de pensar alguma coisa sobre o assunto. Grandes lições do nosso professor Damásio. E, aliás, este local que ele tinha, né, o rancho, era um capricho. Tinham flamingos que depois foram doados ao Jardim Zoológico. Tudo que o senhor faz, acho que essa é uma marca importante também. Tudo que o professor Damásio faz, ele faz bem feito. Faz sem pressa, sem imediatismo e planta, semeia, 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 sem pressa de colher. Essa é uma grande lição. E sempre trabalhando, sempre estudando, sempre se dedicando. Professor Damásio, eu falava da teoria da imputação objetiva, que foi o senhor que introduziu no Brasil, sim, numa obra absolutamente única. Outro dia, Capês, eu e minha filha Rosana, ela começou a perguntar: pai, quem que introduziu no direito? Fui eu. Quem introduziu aquilo? Também fui eu. E ficou eu, todo o tempo. Mas foi porque eu penso, e as pessoas não pensam. Não, Você veja bem, quando eu lancei o curso, não havia no Brasil inteiro nenhum curso de preparação de candidatos para concurso de juiz e promotor. Como era possível isso? Nós devíamos ter quantos habitantes? Milhões no Brasil. Ninguém pensou. Eu pensei. E por quê? Porque eu entendo que todo dia você tem que tirar um tempo para pensar. Pensar a respeito dos seus problemas, o seu inglês, o seu francês, etc. Tem que pensar em alguma coisa. O senhor foi aprender depois de um tempo e hoje fala muito bem. É. O senhor nunca se colocou limites? Não. Agora eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Para o professor Damásio dar uma aula de direito penal. O sujeito não está suportando a sogra. Não aguenta mais a sogra. Sim. Aí ele resolve matá-la. Ele quer matar a sogra, quer ficar livre dela. Vai no balcão de uma companhia aérea, aquelas companhias que o avião treme bastante, pesquisa na internet e vê que vai ser um voo de muita turbulência, que vai chover, e compra uma passagem aérea para ela se divertir lá na Amazônia. Muito bem. Coloca ela no avião, o avião decola e ele fica torcendo para o avião cair. O que acaba acontecendo? Professor, ele quis matar a sogra. E se ele não tivesse colocado ela no avião, ela não ia estar lá, o avião não ia cair, ela não ia morrer. Então ele deu causa à morte da sogra. Se ele quis e deu causa, ele responde por homicídio? Como é que a teoria da imputação objetiva resolve isso? Agora, eu perguntaria para você o seguinte: você já contou essa história e perguntou na frente da sua sogra qual é a solução? Já? Ela é brava. Então, nós vivemos num mundo de risco. Você já percebeu que eu trato de um assunto no meu livro de imputação objetiva que está acontecendo? Sim. Eu digo o seguinte, que logo, logo nós não poderemos apertar a mão do católico numa missa da nossa igreja. Está acontecendo isso hoje ou não? Por causa da Zika, sim, por causa do Egite, na verdade? Teoria do risco. Agora, no seu exemplo, comprar passagem e entregar a sua sogra e mandá-la, seja a Amazônia ou outro lugar mais longo, não é ato de matar. Perfeito. Não é ato de matar. Não, mas criou o risco, não criou? Criou mas não o risco proibido. Mas é preciso que seja proibido. Não houve um risco proibido aí. Você pode 1000 vezes comprar passagem para um ônibus que vai
sei lá para onde, que acontece muito desastre. Se acontecer mais um, você não vai responder. Porque comprar passagem, entregar e falar assim, sogrinha, boa viagem, né? Com aquele dolo interior que você acredita que não tem, não é elemento que mate alguém. Então eu cuido muito bem desse assunto. E logo, esses assuntos vão começar a acontecer. Crime automobilístico. O meu livro é repleto de exemplos que podem ser resolvidos por intermédio da imputação objetiva. Quantos exemplos, é impressionante. Outro dia, de vez em quando, eu lhe digo o seguinte, eu assisto da Atena, assisto. E, grande amigo meu, José Luiz da Atena. Ele é ótimo. E sabe o que eu lia quando estava me preparando para o Ministério Público? Um jornal que só apresentava crimes, aqui de São Paulo. Não lembro mais o nome. Mas é possível que você, hoje, e eu faço isso de vez em quando, você lê uma revista, um jornal que conte um crime, e você procura, como exercício de estudo de penal, procure resolver aquilo diante do direito penal ou do processo penal. Professor, eu queria inclusive agradecer, o senhor estava lembrando, o senhor é um representante do Instituto Latino-Americano de Direito, na ONU. O senhor me levou para Viena com inclusive uma ex-aluna sua, que hoje é advogada, a doutora Mariane, e lá nós assistimos, em companhia do senhor que nos convidou, um primeiro encontro que se discutiu o tráfico de seres humanos, principalmente mulheres e crianças. Eu levei um livro. Aí o senhor levou um livro, aí uma representante brasileira do Ministério da Justiça disse, mas você conhece o assunto? Eu ficava antipático com o senhor dizer, por acaso o professor escreveu esse livro aqui. Ela olhou, tinha umas 400 páginas, mas é muito grande, mas tem o resumo do livro com 80 páginas também. E foi muito interessante aqui. Lembro. O senhor conseguiu, então, representar o Brasil na ONU, lançar um livro que foi o precursor do direito penal, da visão bipartida do conceito de crime, introduzir a teoria da imputação objetiva, introduzir os cursos preparatórios para concurso. Hoje o senhor tem um curso via satélite também, muito bom, excelente, dos melhores. Quanta coisa o senhor realizou? Nós estamos chegando aqui, infelizmente, no final do programa. Eu lembro quando o senhor terminou de escrever o seu livro, Teoria da Imputação Objetiva, no prefácio ele diz, esse é um livro que eu não queria acabar. Sim. Esse é um programa que eu não queria acabar, de entrevistas. Mas, como a sua netinha uma vez, que hoje já é formada em Direito, tomou um sorvete e disse, vovô, já acabou? Assim passou o nosso programa. Eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais, mas sobretudo voltado a esse jovem que nos assiste, que nada é por acaso. Quando se conquista é porque tem mérito. Que conselho o senhor daria a esse jovem que está nos assistindo hoje, que gosta tanto do senhor, e o tem como paradigma como eu tenho? Olha, Cabeça, você só pode ser juiz, promotor, uma autoridade, seja qualquer que seja a função, com muito esforço, especialmente lendo e estudando. De maneira que a recomendação que eu deixo é de estar apaixonado por alguma coisa. Você apaixonou-se pela magistratura e quer ser juiz, apaixonou-se pelo Ministério Público. Você deve fazer, então, um histórico a ser preenchido. Um histórico de estudo, até de alimentação, de exercício físico, porque você não pode deixar de comparecer a uma prova do Ministério Público porque morreu de tanto fazer exercício. Tudo isso me parece importante. É colocar uma estrela bem no alto e ir alcançá-la. É com muito esforço, com denotação, com sacrifício, tudo haverá
A estrada do sucesso não é fácil, é dificílima. E é por isso que poucos chegam lá. Você é um exemplo. Você é professor, você é promotor, você é político, é um homem admirável. É um homem capaz que você me seguiu e eu o seguirei a vida inteira. Se você, como você me disse uma vez, acreditou no seu taco, e eu também, eu faço o mesmo com você. Creio uma pessoa íntegra, inimaginável, você é único. E não é fácil ser único. Você é o melhor e vai continuar sendo o melhor. Porque, assim como eu, muita gente, a grande maioria, acredita em você. Eu faço, com muito gosto. Hoje, para mim, é um dia inesquecível, importantíssimo, porque eu falei com um político, dos meus alunos, um homem que é inteligente, honesto e que jamais deixará o Damásio decepcionado. Esse é o homem que eu admiro, que, desculpem, que eu fiz, que existe. E o mundo está aí, à sua espera. Obrigado pela palavra concebida. Foi um grande privilégio para todos nós ter este e, para mim, tê-lo como um paradigma para que eu pudesse obter todo o desenvolvimento na área do direito, na minha vida profissional e com seus ensinamentos na vida pessoal. Encerro esse programa histórico do Discussão Nacional com uma frase que ele me ensinou. Na vida, só não vence aquele que desiste. O que insiste sempre acaba vencendo, até mesmo no lugar do que desistiu. Até o próximo Discussão Nacional.